Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro Evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Bom dia. Louvado seja Deus. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família, culto com Santa Ceia, que traz o tema o orgulho e suas consequências. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu baixar um pouco o microfone aqui. Glória a Deus. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã, louvado seja Deus, uma experiência tanto quanto diferente, né? Glórias a Deus. A gente esperava que ter o culto de manhã só depois da igreja física, né? Mas tudo tem, eu acredito que isso já seja um começo, uma preparação, né? Porque quando tiver igreja física vai ter que ter 2 cultos, de manhã e à noite, né? A gente pretende ter escola dominical também pela manhã. Geralmente o culto da manhã ele é bem, quando tem escola dominical é bem curtinho, né? Faz ali um louvor, oração, lê uma palavra e aí já parte para a escola dominical, porque o estudo é todo como se fosse a pregação, né? Só que tem várias alas, né? Aí tem a líder das crianças ali, que ela mesmo traz ali o livrinho já com, né, para ensinar as crianças. Então são temas diferentes ali. De acordo à classe, né? Criança, adolescente e tal. Agora a parte dos jovens e senhores e senhoras já são a mesma lição, né? A professora Remaneide já tem aí, tá vendo? E glória a Deus por isso. Então louvado seja Deus, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana, agradecer a Deus pela provisão, pela bênção, pelo o socorro que o Senhor nos dá a semana toda. O Senhor está sempre trabalhando em nosso favor e nós temos que agradecer a Deus, até por aquilo que nós não enxergamos Ele fazer, nós temos que agradecer, porque Ele realmente, Ele cuida de nós, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, queremos Te agradecer, Senhor, por mais uma semana. Queremos Te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui nessa manhã, unidos, Pai, pela internet, unidos também no presencial,
para louvar e engrandecer o teu santo nome. Como é maravilhoso te adorar, independente do horário, do dia, é maravilhoso te adorar, Senhor. Por isso queremos aqui nos humilhar diante do Senhor, Pai. Perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos abençoa, perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E receba, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta manhã, Pai. Toda espécie de louvor, de honra, de glória, de adoração, receba, Pai, através dos cânticos, dos dízimos, das ofertas, aleluia, dos glória a Deus, aleluia, dos testemunhos, Pai. Receba, porque é tudo teu, Pai. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Faz o sobrenatural nessa manhã, renova as nossas forças, a nossa aliança contigo. Queremos renovar a nossa aliança com o Senhor e estarmos mais fortalecidos para mais um mês estarmos na tua presença, fortificados no Senhor, ó Pai. Então seja conosco, entra em cada lar, em cada casa, em cada coração neste momento, se faça presente, vai preenchendo agora todo espaço vazio, vai preenchendo todo espaço vazio da nossa mente, do nosso coração, da nossa casa, vai expulsando todo o mal, Pai, vai tocando agora nos corações daqueles que estão com o coração endurecidos para o Senhor, vai tocando agora e vai quebrando toda a dureza do coração, que o orgulho caia por terra, a soberba caia por terra, a autossuficiência, meu Pai, daqueles que diz que não precisa de Deus, que eles sejam tocados agora e que vá quebrando, Pai, toda a dureza do coração, toda a altivez, todo orgulho e soberba, aleluia, caia por terra em nome de Jesus nessa manhã e que nós possamos estar com o nosso coração quebrantado, puro, um coração reto e humilde diante do Senhor. É que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor, fazer o nosso momento de louvor. Quero pedir para você que está em casa, não deixe que nada venha distrair você. Que você possa adorar ao Senhor. Não deixe que as notificações do seu smartphone venham te distrair. Não fique conectado na rádio, minimizando e perambulando pela internet, no Instagram, no Facebook. Foque na adoração e eu tenho certeza que você vai receber a sua bênção em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Aleluias, glórias a Deus. Vamos declarar que o nosso Deus é poderoso. Oh, louvado seja Deus. Tu és poderoso, meu Deus. Como eu me esqueci do que fizeste por mim. Como eu perdi a fé no impossível. Como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste em não ver teus milagres. Cante, igreja. Cante. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Sim, meu Deus, tu és poderoso. Declare. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Alguém pode celebrar aqui o nome poderoso de Jesus? Agora posso enxergar, em ti eu posso confiar. Estou firmado no Deus que faz milagres.
Deus. é possível. Tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível. Tudo é possível, meu Deus. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível. Tudo é possível. Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Alguém para celebrar aqui o nome poderoso de Jesus, gente? Alguém para celebrar o nome de Jesus aqui? Levante as suas mãos lá no alto, vamos, levante suas mãos. Levante suas mãos lá no alto. E com toda a sua força, diga: tu és poderoso. Declare. Tu és É, Jesus. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Aleluia. Muito eu passei, No mundo já provei, vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci. Pois eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou e e não aqui posso não parar. vou parar. É pela fé que vivemos. É pela fé que eu vivo. Pra trás não vou olhar. Pra trás não vou olhar. Esse não é meu, é meu fim. Não importa a luta que você está passando, não é o seu fim. Não acabou minha história. Não desista. Esse não é Sim, meu Deus. meu fim. Dias melhores virão. Meu fim. Ainda que o mundo esteja em caos. Ainda que o mundo esteja em caos. Não acabou minha história. Os que servem ao Senhor, os que amam o Senhor, Esse não é serão poupados, serão guardados, protegidos. meu fim. Creia em mim, minha igreja. Meu fim. Creia em mim, minha igreja. Não acabou minha história. Eu venho buscar um povo valoroso. Esse não é meu fim. Breve virei, minha igreja. Não é meu fim. Breve virei, minha igreja, minha noiva. Não acabou minha história. Breve eu chamarei nas nuvens. Esse E encontrarei a minha linda igreja. não é meu fim. Oh, aleluia. Esse não é meu fim. Minha história. Eita, Jesus. Tem alguém para levantar a mão e crer nessa palavra aqui? Esse não é meu. Esse não é meu fim. Alguém pode ter dito que acabou, mas a palavra que sai da boca de Deus é: esse não é. Oh, aleluia.
Esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso. Sim, meu Deus, tu és poderoso. Tu és Poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Aleluia. E as palmas exaltam o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Ele está aqui, igreja. O nosso Deus está aqui nessa manhã. Vai adorando, vai adorando. Eleve o seu pensamento ao céu. Sintonize no céu. Continue sintonizado no céu. Aleluia. A glória do Senhor está aqui nesta manhã. Fui chamado pra sentar na mesa do rei. Depois de tudo que passei, O banquete preparou. a justiça me alcançou, a graça me abraçou, Minha sorte restaurou, meu nome anunciou, a todos me apresentou. E o banquete preparou, na mesa eu estou. Coisa boa. Não preciso ver pra crer que és real. É, Jesus. Só preciso ouvir tua voz a me chamar, me guiando em meio aos pastos verdes. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá, igreja, declara: invisível, mas real. Invisível, mas evidente, Deus é. Na nossa vida, invisível, mas evidente, Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente, Deus é. Invisível, mas evidente, Deus é. Em nossas vidas, Invisível, mas evidente, Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente, Deus é. preciso ver, não preciso ver pra crer que és real. Só preciso ouvir tua voz A me chamar, me guiando em meio aos pastos verdes. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Invisível, mas evidente, declare. Invisível, mas evidente, Deus é. Invisível, mas evidente, Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente, Deus é. Invisível, mas evidente.
minha vida, na minha história, evidente Deus é. Na minha história, minha vida, Glórias a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Vamos ler aqui Romanos capítulo 11, versículo 16. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra. Consagre tudo que você tem ao Senhor. Dê a primeira parte e fazendo assim você estará protegendo, blindando, consagrando todos os seus recursos, tudo que você tem. Amém? Então você que está nos ouvindo agora pela sua Smart TV, já está na sua tela aí o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code, você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. E você que está nos ouvindo pelo canal do YouTube, ouvindo agora essa gravação, você pode ir na descrição desse vídeo, lá na descrição tem os dados bancários para você contribuir. Você que está nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez, ou ouvindo a Rádio Chegou a Minha Vez pelo portal Radiosnet, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos já tem o acesso ao WhatsApp da igreja, e ali na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está pelo site, você vai clicar no menu do site, vai aparecer igreja, você clica na igreja, clicando na igreja vai aparecer a opção doações, dízimos e oferta. Ali você já encontra os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos louvar a Deus com mais louvor. Enquanto isso, adoramos também com os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos que quiserem sentar, fiquem à vontade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. sou livramento quando a tempestade vem. Sou o teu pão que te alimenta bem. Sou a calmaria quando o mal vem pra te derrubar e te fazer refém. Nessa hora eu entro em ação, eu vou além da medicina que te fala não, iluminando você na escuridão. Além do improvável, eu serei o Deus que muda a situação. Sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Aleluia. Sou livramento quando a tempestade vem. Sou o teu pão que te alimenta bem. Sou a calmaria quando o mal vem pra te derrubar e te fazer refém. Nessa hora eu entro em ação, eu vou além da medicina que te fala não,
iluminando você na escuridão, além do improvável. Eu serei o Deus que muda a situação. Vamos declarar: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Pode o mundo inteiro se levantar, mas nada vai atrapalhar. Eu estou contigo. Mil cairão ao teu lado, Mil cairão bem do teu lado, e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Oh, esse é o Deus que nós servimos. Sou livramento quando a tempestade vem. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor. O nosso Deus é fiel, né, igreja? A gente vê Deus falando na palavra. E aí você vai para os louvores e Deus falando nos louvores, né? Aleluia, glórias a Deus. É maravilhoso, igreja. Quem vive na dimensão do céu é diferente, né? Quando a gente está ali ligado em louvor, em adoração, leitura da palavra, pregação, olha, é outra dimensão que a pessoa vive. Pode ter aí os noticiários aí de tudo que está acontecendo, né? Vocês estão vendo aí no Instagram, né? Quantas notícias de coisas estranhas acontecendo no mundo inteiro. Terremoto, né? Muitas coisas acontecendo na Venezuela, na Europa, nos Estados Unidos, coisas estranhas. Tudo isso aí, os cristãos já sabiam que ia acontecer. Nós estávamos esperando, né? Então, não se assustem, igreja. Não se assuste. O ímpio está com medo. Aqueles que não servem a Deus estão com medo. Quem tem dinheiro estão comprando aí, né? Casas subterrâneas, né? Não, já comprei ali um bunker, né? Para estar ali guardado com a minha família, comida estocada, água estocada, tudo, luz, né? Energia elétrica. Eles têm telão que mostra paisagens para eles se sentirem que estão, né? Que não estão enterrados ali, né? Mostra ali o céu e tudo. Eles têm tipo como se fossem janelas assim, só que com LED, né? Que mostra para eles ter a sensação de que não está subterrado, né? Mas igreja, não adianta nada. O dinheiro não vai salvar. O dinheiro não pode salvar o mundo. O dinheiro não pode trazer paz e salvação. A salvação está em Cristo, e todos aqueles que não se dobraram diante do Senhor terão que se dobrar diante do Todo-Poderoso. A igreja será arrebatada, né? Antes da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Já estamos vivendo, né?
a pré-tribulação. Dias difíceis estão se aproximando, mas a nossa esperança é que o Senhor vem buscar a sua noiva. Ele não é um Deus cruel. Ele não preparou essa noiva o tempo todo para deixar passar por tudo isso, né? Ele vem buscar a sua noiva, a noiva que ele ama. O Senhor falou nesta manhã que ele vai vir buscar a noiva linda dele, a noiva dele santa, pura, de roupas brancas, de vestido branco. Ele vem buscar, ele não vem buscar uma igreja suja, manchada pelo pecado, pela lama do pecado. Então vale a pena, igreja, vale a pena se santificar, vale a pena viver na dimensão do céu. Esteja na dimensão do céu, porque um será tomado e outro será deixado, assim diz a palavra. Estarão dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Aviões, carros andarão sozinhos, porque onde tiver um motorista cristão, piloto cristão, ali naquele momento não temos compromisso mais com este mundo. Na hora que o Senhor disser vem, nós vamos subir nas nuvens com Ele. E depois nós voltaremos no juízo final, agora para governar com o Senhor. E nós ajudaremos ao Senhor, assim como os anjos servem a nós aqui na terra. Aleluia. Age na terra, nós também vamos estar ali, aleluia, ajudando o Senhor a governar. E teremos o corpo igual ao de Cristo. Aquele corpo que quando Jesus ressuscitou, encontraram ele ali, confundiram ele com um jardineiro, mas na verdade ele já estava com o corpo, né, glorificado. E quando ele foi encontrar com os discípulos, estavam ali num lugar fechado, mas as paredes não impediram do Senhor encontrar com eles. O Senhor atravessou a parede e encontrou com eles, né? E depois comeu peixe com eles. Então, quantos querem viver isso aqui? Quantos querem encontrar com o Senhor? Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai, se não tivesse pregação hoje, nós já teríamos nos alegrado, já teríamos nos fortalecido com essa promessa tão poderosa da Tua vinda, onde o Senhor disse que não é para nós entrarmos em pânico. O mundo vai gemer, a terra vai gritar, vai sofrer, mas aqueles que escolheram ser separados da vaidade, do orgulho, do pecado, estarão com o Senhor, celebrando, Pai, as bodas do Cordeiro. Uma grande mesa cearemos contigo, Pai. Hoje nós vamos cear aqui na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando o Senhor vier arrebatar a tua igreja, nós vamos cear juntos com o Senhor. Enquanto isso, o mundo vai estar aqui em caos, o anticristo oprimindo aqueles que ficaram, aqueles que estavam distraídos, aqueles que endureceram o coração para o Senhor. Mas a nossa esperança está em Ti, Pai. Nós não abrimos mão da nossa salvação. Nós desapegamos, Pai, de todas as riquezas terrenas. Nós abrimos mão para entrar na glória com o Senhor. Não olharemos para trás, Pai. Muitos olharão para trás, assim como a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós sabemos, Pai, que tudo que temos aqui é o necessário. Tudo que temos aqui, Pai, nós precisamos para sobreviver. É o nosso kit de sobrevivência: casa, carro, trabalho, dinheiro. Mas no dia da Tua vinda, Pai, essas coisas não nos prenderão. O nosso coração não é preso no dinheiro. O nosso coração não é preso a casas, carros
mansões, móveis, relógios, ouro, prata. O nosso coração não é preso a essas coisas, Pai. O nosso coração está em Ti. O nosso tesouro está no céu. E o nosso coração está no céu. Porque a Tua palavra diz que onde estiveres o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. O nosso coração está no céu. Aleluia. O nosso tesouro está no céu. E o nosso coração está também no céu. Então seja conosco, Pai. Obrigado pela bênção, obrigado pela provisão. Abençoa cada dizimista, cada ofertante deste ministério. Aleluia. Aqueles que não são do nosso ministério, não são dizimistas, mas são ofertantes. Que essa semente, Pai, venha germinar na vida desta pessoa. E que o Senhor possa continuar derramando das suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, abrindo portas, as janelas do céu, portas e comportas do céu, derramando suas ricas bênçãos espirituais e também materiais sobre as nossas vidas, Pai. Seja conosco, nos ajude e nos abençoa. Que a Igreja Nova Aliança com Cristo venha romper barreiras e fronteiras, Pai, e possa crescer pelo mundo, ganhando almas para o Teu reino, pregando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho que deve ser pregado. Dá-me sabedoria, dá sabedoria para a pastora, para nós, aleluia, e renova as nossas forças, Pai, nos dá vigor para continuar pregando essa palavra, evangelizando vidas, ganhando vidas, trabalhando para o Senhor, que esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração é trabalhar para o Senhor, somente para Ti, para nós vivermos o sobrenatural do Senhor e vivermos o chamado do Senhor como nós almejamos viver, Senhor. Seja conosco, nos ajuda a criar nosso filho. O Senhor sabe, Pai, que é do Senhor que nós precisamos, é com o Senhor que nós temos que contar. Então, nos ajude, Pai. Tem sido difícil para nós, mas com a Tua ajuda nós vamos vencer, Pai. A gente sabe que a dificuldade, a luta, a prova, ela não é eterna. Eterno é o Senhor. Nada se compara, Pai. Todo sofrimento, assim como o apóstolo Paulo diz que todo esse sofrimento aqui na terra não se compara à glória do Senhor, à glória da nossa salvação. Então, é da nossa salvação, Pai. O nosso foco está na nossa salvação. E nós sabemos que todo sofrimento aqui não será eterno, Pai. Seja conosco, nos ajude e nos abençoa. Abençoa cada ovelha, a cada membro dessa igreja. Visita a irmã Neide, o lar da nossa irmã Neide, o lar do Eliel Pacelli, da Elisama, da Karina, Senhor. O Sérgio também está nos ouvindo agora. Que o Senhor opere, Pai, na vida de cada um deles. Que todos eles possam viver os planos que o Senhor tem para a vida deles. Que eles não abram mão desse plano que o Senhor tem, do propósito que o Senhor tem, por causa de nada, Senhor. Não deixe que nenhum deles venha se desviar dos Teus caminhos e venham perder o que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Pai, também quero interceder pela vida do Maxwell, que está afastado dos Teus caminhos. Que o Senhor possa trazer ele de volta, Pai. Que caia por terra todos os vícios, toda a obra da carne que opera, que fala mais forte no coração desse jovem, e que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, também quero estar pedindo a Tua bênção para estar trazendo a Tua palavra. Seja comigo, Pai, neste momento. Toma minha vida, Pai, para que eu possa estar aqui pregando a Tua palavra. Eu me esvazio de mim, do meu eu, Pai, do meu intelecto, para que o Senhor possa me encher da Tua graça, Pai. Eu estou disponível para ser usado por Ti nesta manhã, Senhor.
Enche-me do teu Santo Espírito, eu me esvazio para que o Senhor me encha. Eu desapareço para que o Senhor apareça. Aleluias. Eu diminuo para que o Senhor cresça, Pai. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos já abrir aqui o nosso banner. Glória a Deus. Eu estou me recuperando da gripe, tá, pessoal? Estamos tendo paciência aí. Glória a Deus. Como já foi dito, o tema de hoje é o orgulho e suas consequências. Quantos de vocês têm orgulho aí? Eu tenho. Todo ser humano tem orgulho. Por alguma coisa, uns têm mais, outros têm menos. Mas todo ser humano tem o orgulho dentro de si. O que nós não podemos é deixar que o orgulho nos domine. Então nós temos a tendência para se orgulhar por qualquer coisa, por ser bem-sucedido, até mesmo por ser uma bênção na mão de Deus, por ser usado por Deus. Nós temos a tendência a se orgulhar por algo, por alguma coisa. Mas não podemos deixar que o orgulho venha nos dominar. Tem pessoas que são dominadas pelo orgulho. O orgulho que nos afasta de Deus, o orgulho que impede do ser humano se arrepender. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que errou. Muitas pessoas têm dificuldade de se arrepender, porque o orgulho dela diz que ela não errou. O orgulho dela diz que ela não precisa se arrepender de nada. E com isso, essas pessoas vão se afastando de Deus. Aí talvez você possa dizer: ah, mas eu não tenho orgulho de nada não. Eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa simples. Eu também achava que eu era a pessoa mais humilde da face da terra, com o meu jeito simples, tímido de ser. Eu achava que aquilo ali era uma humildade suficiente, né, para eu servir a Deus. Mas um dia Deus me mostrou que eu tinha orgulho e que esse orgulho me impedia de muitas coisas, né? Mas eu não sabia que eu era orgulhoso. Eu venho de uma família que tem muito orgulho, né? Meu pai muito orgulhoso, minha mãe também, meu pai mais ainda, né? E muitas vezes nós se convertemos e esse orgulho ele continua ali. Tem pessoas que têm orgulho do seu próprio orgulho, né? Tem pessoas que têm orgulho do próprio orgulho. Até falam assim: ah, não, porque o orgulho da família, né? Aí para não falar orgulho, fala honra, né? Não, porque senão, né? Eu tenho que pensar também na honra da família. Mas na verdade ele é orgulho. O cara que ele se acha, né? Ou até mesmo ele pode ser o cara mais bem sucedido de uma cidade, né? E aí ele tem aquilo ali: não, mas nós somos a família mais bem sucedida da cidade, né? E aí a pessoa carrega aquele orgulho e muitas vezes esse orgulho impede da pessoa se aproximar de Deus, de sentir a presença de Deus. Uma pessoa orgulhosa é muito difícil. Uma pessoa que ela deixa prevalecer o orgulho, ela vai sentir dificuldade de ser batizada com o Espírito Santo. Meu pai levou muitos anos. Ele se converteu primeiro. Meu pai se converteu primeiro, tá? Toda a família se rendeu a Cristo depois que ele fez o apelo. Ele se converteu primeiro, acho que coisa de um mês antes. Depois ele veio de Feira de Santana para Lagoinhas. Estava eu, minha mãe, acho que é Vanilce também. E mais um pequeno, não me lembro quem era, não sei se era, acho que era Erickson. E
ele fez o apelo e nós aceitamos Jesus. Mas depois que nós aceitamos Jesus, ele viu todos nós sermos batizados com o Espírito Santo, minha mãe. Pela misericórdia de Deus, eu fui o primeiro lá em casa, né? E aí depois minha mãe também, aí Deus foi, né? Foram buscando e foram batizados. E meu pai foi muitos anos depois. Meu pai foi batizado nas águas e não foi batizado no Espírito Santo. E ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Mas meu pai, toda a cidade, lá é uma cidade pequena, Lagoinha é uma cidade pequena, a cidade inteira sabia que meu pai era um homem, sempre foi um homem muito orgulhoso. Meu pai, ele não tomava nada emprestado de ninguém porque ele achava que era humilhante pedir emprestado. Muitas vezes, e as poucas vezes que ele pediu para pessoas assim mais próximas, né, falou: não, o fulano ali é meu amigo, então para ele não tem problema de eu me humilhar ali para pedir uma ferramenta, né? E ele tinha um carpinteiro lá que ele tinha feito umas prateleiras lá do mercado. Meu pai era comerciante de mercearia e ele contratou um carpinteiro para fazer as prateleiras do mercado, né? E aí o rapaz fez o serviço lá e tal. Aí quando foi uma certa vez, meu pai precisou de uma aquele negócio de alisar lá, alisar a madeira, né? Que meu pai comprou umas madeiras velhas lá na mão de um camarada. E meu pai queria tratar aquelas madeiras ali para fazer alguma coisa. E aí meu pai foi pedir, eu esqueci o nome daquele negócio ali. Não sei se é a pua que chama, que alisa a madeira ali, né? Meu pai mandou a gente ir lá pedir emprestado. Ligou para ele, né, e tal. E cheguei, eu me lembro que foi eu mesmo que fui buscar. Cheguei lá, o cara não emprestou. Falou que ele estava usando, que ele só tinha aquela, né? E quando eu voltei que falei para meu pai ficou muito bravo. Porque ele estava esperando que o cara ia emprestar, né? E aí o cara não emprestou e meu pai ficou pé da vida, ficou muito bravo. E aí meu pai foi no mesmo dia meu pai foi e comprou aquela ferramenta novinha. O do carpinteiro era uma velhinha, ele amolava, né? Só amolava ela, mas era uma bem velhinha, mais antiga, até pequenininha. Meu pai comprou uma nova, uma assim, bem robusta. Comprou uma bem grande ali, se apertou todo, se endividou todo, porque ele não podia comprar, mas ele comprou por causa do orgulho. Então, igreja, o orgulho é algo muito sério. Tem gente que pensa que o orgulho é uma coisa que todo mundo tem, que é um pecado muito simples, ou que nem é pecado, né? Eu não gosto nem de falar assim: nossa, que orgulho do meu filho, ver meu filho se formando hoje. Eu nem gosto de falar isso, que às vezes a gente fala, né? Em alguma ocasião dessa, de uma formatura de um filho e tal, né? Mas eu aconselho você nem falar dessa forma. Fala que está se sentindo honrado. Eu me sinto honrada de ver meu filho se formando. Não fala orgulho, porque Satanás ele fica pegando cada palavrinha ali para ele inflamar do teu orgulho e tornar você uma pessoa orgulhosa, né? E foi por causa, o orgulho é um pecado tão terrível que Satanás foi lançado por terra. Ele foi expulso do céu por causa de quê? Por causa do orgulho. E esse orgulho, ele opera na terra, inflamando o orgulho das pessoas, dos artistas, os cantores, os artistas, todos eles. O diabo ele fica ali instigando o orgulho o tempo todo, instigando o orgulho. Você é uma estrela, você é um astro, você é um cara idolatrado. Os jogadores de futebol, o diabo fica ali, tentando instigar o orgulho o tempo todo, inflamar o orgulho daquela pessoa, para afastar aquela pessoa do Senhor, não é verdade? Então vamos aqui, já abri o nosso primeiro banner. Nosso texto base é Provérbios capítulo 16, versículo 18, que diz: o orgulho leva a pessoa à destruição. E a palavra de Deus está dizendo isso aqui, Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho leva a pessoa à destruição. E a vaidade? A vaidade faz cair na desgraça. Quantas vezes a pessoa fala assim, né? Ah, mas eu sou uma pessoa muito vaidosa. Ah, porque eu sou vaidosa mesmo e tal, né?
A pessoa até fala isso achando que é algo bom. Só que a vaidade faz a pessoa cair na desgraça. É a Bíblia que está dizendo. Então você ser uma pessoa vaidosa no sentido do zelo. O zelo, você ter o zelo, né? Você ser uma pessoa zelosa, você se cuidar bem, você andar com uma boa, querer estar com uma boa aparência, não tem pecado nenhum nisso. Agora tem pessoas que são vaidosas mesmo ao extremo. Então, a palavra do Senhor diz que o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Vamos ler a nossa introdução que diz assim: vivemos em uma geração que incentiva o ego, a autossuficiência e a busca pela própria glória. Porém, a palavra de Deus nos ensina que o orgulho é um dos maiores obstáculos para um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Por isso que tem pessoas que têm dificuldade de ter um tete-a-tete com Deus, de ouvir Deus. Tem dificuldade de falar com Deus em oração e tem dificuldade de ouvir Deus. Aí vê o irmão falando assim: porque o Senhor falou para mim que sim, o Senhor falou para mim que não, o Senhor falou para mim isso, falou para mim aquilo. Aí a pessoa fala assim: mas como assim, gente? Ela fala com Deus? Ela fala assim que falou com Deus, que Deus falou, parecendo até que Deus desceu na terra e ficou batendo papo com ela. Igreja, quem tem intimidade com Deus sabe que é assim. Deus fala comigo ali lavando uma louça, tomando banho, dirigindo. Quando eu estou ali no meu momento, ali na rádio, ali, né, estudando, Deus fala comigo. Ali o consultório e essa rádio, quem entra ali, pessoas que não são acostumadas a entrar ali, quando entra é diferente. Né, pastora? Quando entra é diferente. É um lugar muito consagrado, onde a gente está ali constantemente, né? Na rádio, no caso da rádio, gravando orações, gravando a bênção de Deus no seu lar, né? 24 horas entoando louvor pelo Brasil, pelo mundo, né? Então, vocês assistiram um filme Quarto de Oração? Você assistiu, Neide, esse filme? Quarto de Oração o nome, né? Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, você assistiu, né? E pessoas falam que aquele filme foi... acho que na descrição do vídeo do filme fala que aquele filme foi feito baseado em fatos reais. E disse que a casa que morou essa senhora, né, onde aconteceu mesmo fato real, diz que a casa parece que foi vendida e os novos compradores dessa casa diz que sentia algo sobrenatural dentro do quarto, o famoso quarto de guerra. Eu tô falando aqui, eu tô me arrepiando aqui, ó. Diz que o novo comprador, ele entrava no quarto, ele sentia, eles não entendiam o que era, mas eles via algo sobrenatural dentro de uma presença. Diz que quem entrava no quarto sentia uma presença muito forte. Só que não era uma presença assim, tipo, maligna, que causava, né, medo, essas coisas não. Diz que era uma coisa surreal. Porque um lugar que era ali constantemente, ela guerreava em oração, botava os joelhos no chão. Diz que ela escrevia os propósitos ali, colava na parede, ela orando ali e apresentando os propósitos em oração e guerreando mesmo pela vida dos filhos, da família. Então, quando no mundo espiritual, igreja, existe territórios. No mundo espiritual, o mundo espiritual ele trabalha e atua muito nos territórios. Então, um lugar onde você pratica ali, né, coisas que desagradam a Deus, ele vai ser sempre um território de opressão, um território, né,
o inimigo vai estar sempre ali, porque ele se apropria. O diabo, ele se apropria daquele território ali, porque ali foi feito coisas, é como se fosse consagrado ao diabo aquele território ali, né? Mas também no lugar onde tem a atuação do Espírito Santo, aquele território ali, pode ser um cômodo, aquele território ali, ele fica consagrado a Deus. Quem passa ali sente a presença. Foi que Deus falou para Moisés, quando Moisés viu a sarça lá, né, pegando fogo lá e não se consumia, a árvore não se consumia. Deus falou para Moisés: tire a sandália dos pés, que o lugar que você está é santo. Ali tinha a presença de Deus, um território ali onde a presença de Deus estava atuando ali, né? Então, quando você chega numa cidade, num bairro, você precisa fazer uma oração tomando posse daquele território onde você vai habitar, onde você vai trabalhar, seja uma empresa, seja uma casa, seja o que for. A pessoa que mora de aluguel nunca pode chegar, alugar uma casa e sair entrando e arrumando as coisas e dormindo. Não, gente. Se possível, antes da mudança, vá lá e faça uma oração, consagre o ambiente, se possível, unja antes. Consagre o território para você vir habitar, porque você não sabe o que foi feito ali. Você não sabe se alguém se suicidou ali. A gente na época... Oi? Exatamente. A gente tava procurando casa para alugar, né? Era antes do Miguel nascer e tudo. A gente procurando apartamento em Ribeirão, né? E fomos ver um apartamento e tinha outro pra gente ver, só que a pessoa já falou assim, eu não me lembro se foi o pessoal da imobiliária ou foi morador lá, falou que o cara tinha, né, tinha se suicidado, tinha se jogado lá de cima. E aí a gente já automaticamente, não foi? A gente já falou, não, isso aí nós com certeza tem um espírito de opressão ali em cima, né, para fazer a pessoa se lançar dali de cima. Então Deus fez essa situação, essa informação chegar pra gente, já pra gente, né, evitar pegar um negócio daquele. Agora, se a gente não tá sabendo de nada, se você souber, melhor que você nem vá, que você nem escolha. Mas se você não ficou sabendo de nada, mesmo assim você precisa consagrar, porque pode ser que a informação não veio pra você. É igual você comer uma comida envenenada. Se você sabe que está envenenada, não vá tentar Deus. Não, eu sei que está envenenada. Exatamente, quem vai comprar um carro seminovo. Tudo isso tem que ser consagrado. O Mateus e a Maíla compraram uma caminhoneta lá. Chamou nós para orar, né? E nós abençoamos ali. Fiz uma oração de quebra de maldição. A gente não sabia, né, quem era que estava com as mãos naquele volante, quem era o antigo proprietário. Fizemos uma oração de quebra de maldição e consagramos aquele carro, né, para aquela família. Então, nós temos que consagrar o ambiente onde nós vamos pisar. Ganhar roupa também. Quando você ganha roupa, você precisa fazer uma oração ali consagrando, quebrando qualquer maldição, qualquer legalidade. Às vezes aquela roupa ali foi apresentada, né, em sacrifícios, em rituais. Então é preciso também fazer oração. Sim, né? Então temos que consagrar absolutamente tudo que entra na nossa casa ou no ambiente onde nós vamos habitar ou trabalhar. Nós temos que apresentar ao Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus nos ensina que o orgulho é um dos maiores obstáculos para um relacionamento verdadeiro com o Senhor. O orgulho afasta o homem de Deus, endurece o coração e abre caminho para a destruição. Então hoje nós vamos aprender o que é o orgulho e quais são as suas consequências e como vencê-lo. Amém?
Vamos aqui para o nosso segundo banner. Então, primeiro, o orgulho nos afasta de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a pessoa soberbo, ela vai ter sempre mais dificuldade na vida porque ela não está debaixo da graça de Deus. Uma pessoa orgulhosa é como se Deus dissesse assim: você não é o bonzão? Então se vira sozinho. Então para você tudo vai ser mais difícil. E o orgulho da pessoa, ela ilude a pessoa. A pessoa pensa que ela vai conseguir, que ela vai ser bem sucedida porque ela se inflama, ela é cheia dela mesma, né? O cristão humilde que busca a Deus, que é fiel a Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Ainda que o mundo olhe e fale: coitadinho daquele crente, meu Deus, Mas quando você vai ver, ele é cheio do Espírito Santo. Aí você olha uma pessoa orgulhosa e fala assim: nossa, você viu? Ó a fulana, ó o fulano. Chega imponente. Aí quando chega lá na frente, se frustra. Estava cheio de si mesmo. Então a palavra diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Olha o que aconteceu com esse Lincoln aí. Um cara que, batalhador, estava ali no seu desabafo ali, né? Sobre a insatisfação, né? Do governo brasileiro. E um rapaz que, se você for ver os antigos vídeos dele, sempre falando de Deus, sempre falando ali, né? Do trabalhar pelo certo, né? Incentivando jovens a parar de roubar, de fumar, de traficar, de roubar celular, de roubar moto. E trabalhar pelo certo, lutar pelo certo, né? Olha o que Deus fez na vida desse jovem. Olha o que Deus fez na vida dessa família, né? Porque a família toda foi abençoada, né? E ele, no dia que o Pablo Marçal foi buscar ele lá no condomínio onde eles moram, lá em Guarulhos, aí o Marçal mandou ele segurar o celular. Falou assim: pode segurar o celular aí, pode continuar na live aí, vá falando com o povo aí, que o povo quer te ver. E pessoas do condomínio lá, tudo parou o condomínio, né? O Pablo Marçal chegou lá com escota e tudo mais. Eles queriam pousar lá tava procurando saber a possibilidade do helicóptero pousar dentro do estacionamento do condomínio lá e tal, né? E lá aquela vizinhança toda do condomínio lá, vendo a equipe do Pablo Marçal, aquela coisa toda. E aí, o Lincoln falou assim na live, falou: vocês aqui do condomínio, vocês lembram que vocês ficavam falando, depois que esses favelados veio para aqui, pro prédio aqui, uma barulheira e não sei o que, família grande, né? Ainda cristão já é barulhento mesmo, né? Ainda mais quando a família é grande, né? E diz que o pessoal chamava eles de favelado, e ele tem aquele estilão, né? Cheio de tatuagem e tudo, né? E diz que o pessoal lá rejeitava eles, né? Claro que não era todos, mas diz que tinha uma boa parte lá do condomínio que achava que eles não eram dignos de morar ali, né? Eles moravam de aluguel, pagavam ali R$1.300. E diz que as pessoas falavam: depois que esses favelados veio pra cá e fica essa barulheira aí nesse prédio, nesse apartamento e tal, não sei o que. Aí ele falou: olha o que Deus fez na minha vida. Vocês não falavam que esses favelados veio pra cá fazer barulho, não sei o que, atrapalhar vocês? Olha o que Deus fez na minha vida, né? Então, igreja, olha, ninguém brinca com Deus, não. Não pense que se você ser uma pessoa humilde, você vai ser humilhado. Não pense nisso, não. Não pense nisso, não. Lute pelo certo, seja uma pessoa humilde. Ainda que você seja zombado por isso. Olha lá, o bobão, ó. É cristão, é humilde, é assim, é assado, é um pobre coitado. Deixa achar que você é um pobre coitado. Deixa achar que você é quadrado, que você não aproveita a vida, que é isso que as pessoas falam de nós cristãos. Assim: o Evanildo não aproveita a vida, a Camila não sabe aproveitar a vida, não sabe o que é bom, tomar uma cervejinha, tomar uma cachaçinha, né, curtir uma baladinha. É isso que o povo pensa. O povo pensa que a gente sente falta disso aí, né? E nós não sentimos falta disso, né, Manede? E Manede sente falta das bebidas, não sente, a gente não sente. A pastora Camila sente falta das baladas de Ribeirão, das champas.
E é desse jeito. Eu vejo, né, uns cantores aí, até gospel, naquela correria, naquela coisa de, sabe, uma necessidade de gravar vídeo mostrando que tá bem, aquela coisa que tá na correria. Olha, só de eu ver essa vida louca deles aí, eu já entro em pânico, que eu lembro de mim, de como eu vivia. Eu não tinha tempo para Deus. Eu não tinha tempo para Deus. Uma correria só para nada. No final não virou em nada. Se tornou maldição na minha vida, né? E as pessoas olhavam eu como um cara glorificado. Olha lá, o Evanildo no Cleide Camargo, tava no Silvio Santos. Lá foi uma correria louca da família, lá me vendo lá no SBT e também na Record, lá na Bahia. A vizinha ligou pra minha mãe: corre, Leninha, que lá eles não têm televisão, né? Meus pais não têm televisão. Ô, Leninha, corre, Leninha, seu filho tá aqui, não tá na Record, tá no Geraldo Luiz, corre pra ver. E disse que meu pai não deixou minha mãe ver. Vai lá ver essas coisas do mundo não, vamos orar por eles. Por ele, né, no caso era só eu que tava, eu e o Camargo tava lá, né. Então, para o mundo, tava me vendo ali, tava me vendo eu nos meus dias de glória, mas só Deus sabe como tava a minha alma, oprimida, né, oprimida e derrotada. Então o orgulho faz a pessoa acreditar que não precisa de Deus. O orgulho faz a pessoa pensar que não precisa de Deus. Ela deixa de depender do Senhor e passa a confiar apenas em si mesmo. Então, quando alguém é orgulhoso, Miguel, quando alguém é orgulhoso, ela não acredita, ela não aceita a correção, ela também tem dificuldade em pedir perdão, ela também acredita que sempre está certa e ela busca a sua própria glória. O orgulhoso, ele não fica tentando fazer algo para o nome do Senhor ser glorificado. Ele quer que o nome dele seja glorificado. Ele quer que as pessoas olhem e achem ele um cara herói. Ah, o fulano lá venceu na vida porque ele é bom mesmo. O cara é fera. O cara é desenrolado. Mas o cristão, muitas das vezes ele vem na contramão, porque ele está no propósito. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero que Deus me exalte para quando as pessoas olhar para mim e dizer assim: verdadeiramente o Deus dele, o Deus dela, é um Deus todo poderoso. Eu quero servir ao teu Deus. Igual a irmã Neide falou para nós um dia: eu quero conhecer mais desse teu Deus. Né, irmã Neide? Porque quando o mundo olha para a pessoa e vê o que Deus fez na vida dela, é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Não é o nome da pessoa. É o nome do Senhor. Se a Camila é alguma coisa hoje, se o pastor Evanildo é alguma coisa hoje, aí as pessoas olham lá para fora, mas como pode? Como pode um camarada que foi isso, que foi aquilo, né? Que adulterou, que prostituiu, que cantou sertanejo, emprestou a boca para o diabo, ser um pastor hoje? Como pode isso? Não me pergunte, que eu também não sei dizer. Eu só sei dizer que o poder do Senhor habita e opera em mim, em nós, né? O poder do Senhor opera em nós. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde uma pessoa, né, o pecado foi abundante na vida de uma pessoa, a palavra diz que superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus, ninguém vive sem a graça. Sem a graça, estamos debaixo da condenação de Caim, né? Então Deus honra os humildes, mas resiste aos soberbos. O que é que nós aprendemos com isso? Quanto mais perto de Deus estamos, mais humilde nos tornamos. Amém? Então está sentindo que você tem dificuldade de ser uma pessoa humilde? Se aproxime de Deus, busque mais a Deus. Fala: Deus, eu quero estar cheio do teu Espírito. Não é cheio de mim mesmo. Quando a pessoa está cheia de si próprio, porque eu sou, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu era. Tem gente que vive do passado.
Ah, porque eu fui empresário. Ah, porque eu era artista. Gente, para com isso. Ninguém vive de passado, não. É museu que vive de passado. Esquece. Deus teve uma hora que Deus teve que falar pra mim. Esquece esse negócio de Cleiton Camargo. Você tá se enchendo com isso. Para com isso. Você tá dando testemunho cheio arrotando o orgulho do passado. Para com isso. Para com isso. Se for preciso, para até de ficar dando entrevista nas rádios aí que você tá se exaltando com isso. Então, nós não podemos se encher do nosso passado. Temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Segundo, o orgulho foi a causa da queda de Satanás. Isaías capítulo 14, do versículo 12 a 15. Depois vocês leem lá na sua Bíblia, que eu não coloquei aqui pra gente, para não ficar muito extenso, né? Mas se você ler Isaías capítulo 14, do versículo 12 a 15, você vai ver que Satanás desejou ocupar o lugar de Deus. Ele desejou ocupar o lugar de Deus, né? E o seu coração foi tomado pela soberba. E ele dizia: subirei e exaltarei o meu trono. Mas qual foi o resultado dele? O resultado foi a queda. A Bíblia diz que pesquisadores, né, estudiosos da Bíblia diz que houve um estrondo na terra quando Satanás foi lançado junto com a terça parte dos anjos. Houve um estrondo. O baque foi tão grande que houve um estrondo na terra, né? Então ele foi lançado por terra. E eu não sei se vocês já viram uma música lá do Mundão da Ivete Sangalo que ela fala lá da poeira, não sei o que, você foi um anjo que caiu do céu, como se estivesse falando de uma pessoa, de um homem, né? Um anjo que caiu do céu, você caiu do céu, não sei o que levantou poeira, aí fala, levantou poeira, não sei o que lá. Vocês já ouviram essa música, não já? Ah, pois ela é uma adoração a Satanás, que fala quando ele foi lançado por terra, houve estrondo e levantou poeira. Viu que essas músicas do mundo é satânica? Muitas músicas que nós ouvimos lá no mundão, aí você fala, não, mas é uma música apenas romântica. É um homem, uma mulher cantando para o homem, um homem cantando para a mulher. Eu nunca soube disso. Que aquela música lá era uma alusão a Satanás. Então muitas vezes a pessoa tá compondo música ali, ó. Quem está incorporado na pessoa que está escrevendo ali é o próprio diabo, gente. Aí a pessoa tá ali, ó, escrevendo como se fosse o diabo. Quem é o enganador? Quem é o pai da mentira? O pai do engano? Satanás. Aí o diabo tá ali enganando. Fala que é uma mulher. Isso. Mas no fundo, às vezes nenhum compositor sabe, sabia? Às vezes nenhum compositor sabe que aquilo ali é uma música, uma adoração a Satanás. Ele acha que ele tá escrevendo de homem para uma mulher. Mas na verdade ali é o próprio diabo fazendo música de traição. Entendeu? Então, o orgulho transforma a bênção em destruição, né? Porque o diabo, ele era uma bênção. Quando ele era, né, um anjo de luz, ele era o regente do coral. Bíblia, eu sempre falo que a gente tem que temer é a Deus. O Todo-Poderoso é o Senhor. Não tenha medo do diabo. Tema o Senhor. Porque Lúcifer, né? Quando ele era o anjo de luz, ele foi honrado por Deus. A Bíblia diz que as vestes deles tinham pedras preciosas. Então Deus deu honra para ele, mas o que é que ele fez? Ele soberbeceu, e o mesmo Deus que honrou, abateu. Quem foi que levantou Saul? Deus. E quem rejeitou e oprimiu? O próprio Deus. O povo pediu, Deus deu. E Saul foi aclamado. Mas Deus também rejeitou. E toda a família de Saul só salvou o neto dele, né? O filho do Jonathan, né? Que foi Davi que acolheu. E foi uma promessa por causa de Davi que Deus... Por causa do Jonathan, né? O Jonathan, ele sempre foi
fiel a Deus, né? E nunca apoiou os erros do pai. Então Deus poupou o filho do Jonathan. É Jonathan? Mas sofreu, né? Sofreu consequência por causa dos erros dos pais. Terceiro, o orgulho provoca queda na vida. O orgulhoso, ele sempre vai cair. Não pense. Até você pode olhar e falar assim, rapaz, tá nadando de braçada o fulano de tal. Pode ter certeza que lá na frente a queda vai ser grande. Daniel capítulo 4, no versículo 28 ao 37. Depois vocês leem lá. Daniel capítulo 4, versículo 28 a 37. Vocês vão ver a história do rei Nabucodonosor, né, que olhou para o seu reino e declarou: não é grande a Babilônia que eu edifiquei? Igreja, eu tenho medo de sair. Tenho medo de falar assim, olha a rádio que eu montei. Olha a casa que eu construí. Rapaz, caia fora desses linguajar, desse comportamento. Caia fora. Fala, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem fez. Aqui os meus colegas de rádio aqui, eles me mandam mensagem parabenizando que a rádio tá linda, que tal. Eu falo, meu irmão, olha, nem me pergunte como foi que eu fiz isso. Não me pergunte. Foi Deus que preparou tudo isso aqui. Eu mandei uma foto. Eu vi uma foto de uma rádio na internet, eu falei, puxa, eu queria que minha rádio fosse assim, né? E aí eu mostrei, aí eu coloquei assim, mesa para rádio, né? Mesa para estúdio de rádio. E não apareceu nenhuma da que eu queria, mas aí apareceu essa rádio que tinha mesa igualzinha que eu queria, no centro da rádio assim, né? Para eu fazer estilo podcast. Eu falei, vou usar a imagem dessa rádio aqui, eu queria só da mesa, né? Que eu já sabia como eu queria o mapa da rádio. Mas como eu não estava achando só a mesa, e eu achei a foto dessa rádio que tinha mesmo do jeito que eu queria, falei, pronto, eu vou mandar pro marceneiro isso aqui, falei, eu quero isso aqui, né? E aí só que eu falei, vou perguntar para o Hamilton, né, da Rádio Cristal Gospel lá, que a gente deu entrevista, perguntar pro Hamilton se ele sabe algum marceneiro especialista para fazer esse tipo de móvel, né? Perguntei para ele, ele não sabia, ele falou, a minha aqui eu peguei 2 mesas pequenas, juntei junto e deu certo. Para mim tá servindo. Mas para fazer nesse assim planejado assim tal, eu não conheço ninguém, né? E resumindo, eu apresentei, aí Deus, né, mandou que eu procurasse o marceneiro aqui que fez os móveis lá do consultório, deu certo e apresentei para Deus e Deus fez tudo, né? E quando eu mostrei a foto pro Hamilton ali, eu falei, meu, ele vai achar que eu tô cheio da grana, né? Quando ele ver essa foto, dizer que eu quero montar uma rádio nesse nível aqui, ele vai dizer, meu, o cara tá cheio da grana. Eu falei assim, ó, Hamilton, essa foto aqui, Hamilton, é pela fé, porque se você perguntar quanto eu não tenho nada. Ele falou, eita glória, mas você é um homem de fé, pastor, você vai conseguir. Ele falou isso, né? Então Deus, ele faz mesmo, igreja. E quando Deus fizer, não diga que foi você que fez, não. Não diga que foi você que fez, não, porque Nabucodonosor, Deus deu poder para ele até para levar o povo cativo, né? Para levar o povo ali de Jerusalém cativo. Deus deu poder para ele. O profeta Jeremias, Deus usou o profeta Jeremias para profetizar que aquilo ali ia acontecer. E o Nabucodonosor se sentiu até orgulhoso por Deus revelar que ele ia fazer aquilo. Ele falou assim, rapaz, até o Deus de vocês falou que eu ia dominar vocês, né? Mas no final ele se soberbeceu, o próprio Deus que deu o poder de levar o povo cativo, abateu ele, fez com que ele vivesse igual um animal, irracional, nos matos, né? No mato. Exatamente. Então, naquele momento, Deus humilhou Nabucodonosor. E depois ele reconheceu que Deus é soberano e seu entendimento voltou. Qual a lição que nós aprendemos? Quem não se humilha diante de Deus pode ser humilhado pela circunstância, né? Vamos aqui para o próximo banner, já estamos terminando. O quarto, o orgulho impede o arrependimento.
O orgulhoso faz a pessoa dizer, o orgulho, né? O orgulho faz a pessoa dizer, eu não errei, não preciso mudar, ninguém manda em mim, né? Quando você vê assim, ninguém manda em mim não, meu corpo, minhas regras, a minha vida mando eu, né? Você vê muitas vezes os filhos falar isso, a gente vê moças, né? Quando arrumam um namorado ou de repente começa a viver a vida de mulher por aí, aprontar e tudo, e fala que nada, eu vou sair de casa, eu já sou uma mulher, já sou uma moça, eu já estou trabalhando, né? Pessoa jovem que quando começa a trabalhar pensa que agora é dono da vida dela, né? Ninguém manda em mim. Mas Deus procura corações quebrantados. Deus procura um coração quebrantado. Em Salmo capítulo 51, versículo 17 diz: ao coração quebrantado e contrito não desprezarás. Fala que Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. E quem reconhece seus erros recebe misericórdia. Quem reconhece seus erros alcança misericórdia. Às vezes você vê uma pessoa que não pecou muito, mas porque ela não tem a humildade de se arrepender, Deus não vai ter misericórdia dela. Mas você pega um cara que pecou mais do que tudo na vida, já fez tanta coisa, pecados absurdos, mas ela teve a humildade de reconhecer. Eu falei, eu fui um miserável, eu aprontei demais, eu causei, né? A pessoa se arrepende, aí agora Deus vai e é misericordioso com essa pessoa. Aí você fala, mas como pode Deus perdoar e ser misericordioso com uma pessoa daquela, com um estuprador, né? Sei lá, um pedófilo, um assassino criminoso? Como pode Deus dar chance para uma pessoa dessa? Aí tá lá o cara que não roubou, não matou, não prostituiu, não fez nada daquilo, e tá lá, não tem a graça e a misericórdia de Deus, tá lá morrendo aos poucos, muitas vezes. Não é? Você vê pessoas que nunca roubou e matou morrendo, sofrendo, buscando uma cura e não consegue. Aí vai ver o cara lá que matou, roubou, fez coisas terríveis. Aí Deus cura, Deus exalta, Deus prospera, Deus levanta e ainda usa no púlpito. Como? Aí você fala, Deus é louco, Deus é... Não é. Quando Deus olha o coração, vê o coração humilde, um coração que se arrepende, Deus fala, agora eu vou derramar da minha graça e vou ser misericordioso com essa pessoa. Mas o orgulhoso, ele fica lá, ó. Eu tenho que me arrepender de quê? O que é que eu fiz de errado? Não fiz mal para ninguém, né? Eu não errei, eu não preciso mudar, ninguém manda em mim. Tem crente que fala até hoje, crente 10, 15, 20. Tem crente que 10, 15 anos de crente fala, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A pessoa acha que nunca pode mudar, né? Ou não quer mudar, né? A pessoa não quer, na verdade. O quinto, a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. E o orgulho precede o quê? A queda. O orgulho precede a queda e a humildade precede o quê? A honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz: quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quem é humilde é respeitada. A pessoa humilde, ela é respeitada, né? Todo mundo respeita, todo mundo, aquilo ali vira honra na tua vida. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, nós vemos Cristo como o maior exemplo de humildade. E com isso, o que é que Deus fez? Deus o exaltou sobre todo nome. O maior exemplo de humildade foi o Senhor. O que foi que o Senhor fez quando estavam lá cuspindo ele, chicoteando ele? O que foi que Jesus falou? Ó Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz.
E foi o que o Senhor fez? Exaltou sobre todo o nome, né? Então Jesus, mesmo sendo Senhor, Jesus, ele serviu, lavou os pés dos discípulos, obedeceu ao Pai, humilhou-se até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou acima de todo nome. Conclusão: o orgulho promete grandeza, mas produz queda. O orgulho promete grandeza, mas produz queda. A humildade parece fraqueza aos olhos do mundo, mas é o caminho para a verdadeira honra diante de Deus, né? Então, nós precisamos pedir diariamente ao Senhor um coração ensinável, um espírito humilde, e pedir ao Senhor que nós possamos ser dependentes, que nós temos a consciência de que somos dependentes totalmente do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Essa é a palavra de hoje. Glória a Deus. Nós vamos orar pedindo ao Senhor um coração ensinável, um espírito humilde, e reconhecer, pedindo ao Senhor que dentro de nós, o nosso ser, o nosso intelecto, o nosso espírito seja um espírito, venhamos ter a consciência de que somos totalmente dependentes do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra poderosa. Queremos te agradecer, Pai, por esse despertamento. Quantas vezes, Pai, batemos no peito e achamos que somos alguma coisa. Muitas vezes, Pai, fazemos isso inconscientemente. Nós fazemos isso, nos orgulhamos por coisas tão simples, Pai. Sendo que o Senhor é o Todo-Poderoso. Sendo que o Senhor, a Tua palavra, se tornou como um de nós, mas em nenhum momento o Senhor deixou com que o orgulho tomasse conta do seu coração e deixasse de agir com humildade para conosco, Pai. O Senhor lavou os pés dos discípulos. O Senhor, mesmo sendo o Senhor não quis ser servido. O Senhor serviu a humanidade. Então nós queremos te pedir perdão, Pai, se em algum momento nós nos orgulhamos, Pai. Se em algum momento nós se enchemos do nosso próprio orgulho, quando deveríamos nos encher do Teu Santo Espírito. Quando deveríamos, Pai, ter um coração ensinável, mas nós escolhemos ser soberbos, Pai. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoa. Nos perdoa, Pai, quando deveríamos buscar ter um coração, um espírito humilde. Escolhemos nos inflamar, Pai, do nosso próprio ego, da soberba, da avareza, da altivez. Nos perdoa, meu Deus. Nos perdoa das vezes que achamos que éramos autossuficientes, que falamos, meu Pai, que não precisava do Senhor, por causa do nosso potencial, por causa do estudo, por causa da formação, por causa da estrutura dos nossos pais, Pai. Achamos que não dependíamos do Senhor, mas nos perdoa, Pai, pelo nosso pecado e nos abençoa. Faz do nosso coração um coração dependente do Senhor, um espírito humilde e um coração ensinável, um coração quebrantado diante do Senhor, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos já celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quero pedir para você que está online, já deixa aí os elementos aí perto de você. Nós vamos estar lendo a palavra, depois estaremos orando para consagrar os elementos em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29, que diz assim:
Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua própria consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Amém? Então, assim como o Senhor deu graças, nós também vamos dar graça pelos elementos, que você também possa estar consagrando junto comigo aí o seu pão e o seu suco de uva. Amém? Vamos orar e vamos consagrar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero aqui, Senhor, te apresentar esse suco de uva, meu Pai. Aleluia. Esse pão, Senhor. E queremos consagrar, Pai, esses elementos, para que no momento em que estivermos aqui, Pai, comendo deste pão e bebendo desse cálice, possamos estar participando do corpo do Senhor, corpo que foi partido, que foi, aleluia, pisado, Senhor, em favor de nós, Senhor, e o sangue que foi derramado por nós, Senhor. Então, que no momento, Senhor, que nós estivermos participando, comendo do pão e bebendo do cálice, possamos fazer parte do teu corpo e do teu sangue, Pai. Fazendo assim, possamos estar renovando a nossa aliança com o Senhor, ó Pai. Abençoa e consagra todos esses elementos que estão aqui e os que também estão na casa dos meus irmãos. Nós abençoamos no poder do Pai, do Filho, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já te agradecemos em nome de Jesus. Pastora Camila, por favor, distribua os elementos. Glórias a Deus. Vamos adorando o Senhor enquanto isso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agora ler aqui, todos com o cálice, com o pão na mão. Vamos ler a parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam o pão em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Agora todos com o cálice na mão, vamos ler a parte B do versículo 25, que diz: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Todos bebam o cálice em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus todo-poderoso. Obrigado, Senhor, por mais uma vez participar do corpo e do sangue do Senhor, Pai. E fazendo assim nós possamos estar vivificados, Pai, vivificados no Senhor, fortalecidos no Senhor, para mais um mês, Pai, estarmos fortalecidos e também anunciando, Pai, a morte do Senhor até que o Senhor venha. A morte do Senhor representa a vida, representa eternidade, representa salvação, e que nós possamos continuar, Pai, pregando a palavra do Senhor, evangelizando vidas, Pai. Que não venhamos, aleluia, usufruir desta salvação sozinhos, mas da mesma forma que fomos alcançados, Pai, que alguém pregou para nós, nós também possamos pregar para outras pessoas, ganhar outras pessoas, contagiar outras pessoas com este mesmo poder, com esta mesma graça, com esta mesma unção. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar dando os avisos aqui, já vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, pastora, a quarta da bênção com a pastora Camila Gomes online, às 19 horas. Os irmãos não percam em nome do Senhor Jesus pelo canal da pastora Camila Gomes, amém? Segunda-feira, amanhã, estaremos também com o programa A Bênção de Deus no seu lar, às 19h30, das 19h30 às 20 horas, tá, pessoal? A série dos Salmos, né? De 1 até os 150. Nós estamos aí com o nosso irmão Elton Araújo. Ele está fazendo essa série maravilhosa. Ele faz ali um estudo, uma explicação dos Salmos ali. Está sendo maravilhosa essa série. Os irmãos não percam pelo canal da rádio, às 19h30, de segunda a sexta. Temos também a oração com o pastor Evanildo pelo canal da igreja, o canal do YouTube, às 6 horas da manhã, oração diária. Não perca a oração da manhã. Não dependa apenas de eu mandar no grupo ali, tá, pessoal? Que eu vou mandando de acordo ali a minha rotina. Mas se você for inscrito no canal, 6 horas da manhã, você já recebe a notificação aí. Temos também o devocional diário aí com o nosso irmão Marcelo Moreno, às 8 horas da manhã. Então não perca aí também o devocional, sempre uma palavra diversificada aí para edificar a sua vida. E no domingo estaremos aqui com o culto da família, presencial e online, às 19 horas, para estarmos adorando ao Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e depois estar dando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, obrigado, meu Deus, por esta bênção, por este culto maravilhoso. Obrigado, Pai, pela presença de todos que estiveram aqui no presencial, pela presença de todos, Pai, que estiveram conosco aqui também no online, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra, obrigado por tudo. Que o Senhor nos dê, Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Dá-nos um dia abençoado, uma noite abençoada. Aleluia, um mês abençoado na Tua presença, Senhor. Guarda a nossa casa, a nossa família, proteja-nos, ó Pai. Não deixe que os terrores desse mundo, Pai, venham nos atingir, Pai. Protege a nossa casa, Senhor, dos danos, dos acidentes da natureza, meu Pai. Protege a nossa casa, o nosso lar, quando estivermos na rua, Pai, trabalhando, de carro, a pé, de ônibus, não importa como estejamos, Pai, o Senhor possa nos guardar. Guarda também nossos filhos, aleluia, em casa, na escola. Protege-nos, Pai. Guarda os nossos filhos, aleluia, nas férias e a volta da escola. Abençoa a volta para a escola. Abençoa, Pai, aqueles que estão doentes, Pai, acamados. Cura, Pai, desse surto de gripe, meu Pai. Cura a nossa vida, cura a nossa casa, cura a nossa família. Salva a nossa parentela, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos. Receba a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.